Voltei de volta com mais um vídeo aqui no canal. Aproveitei pra comer, pra almoçar. Já me arrumei, coloquei o segundo figurino, né, gente? Nessa parte do vlog, que seria já oficializando já o vlog da tarde. Mais ou menos, eu acho que seria o vlog da tarde, porque agora já é um pouco da tarde. Então é o vlog da tarde. E pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal. Pra você que ainda não é inscrito, se inscreva. Dê o like de você e ative o sininho das notificações pra que eu possa receber e saber que você tá gostando. E se você gostar desses vídeos e der bastante like, eu vou saber com a quantidade de visualizações e os likes, e vou estar fazendo abordagens mais de vídeos assim. O que eu separei pra essa tarde? Além de uma continuidade de fala a respeito do que eu tava falando, já falei aquela parte a respeito. Outra coisa que eu também tava pensando agora que eu tava falando, tem muita coisa ainda pra falar. Nós temos ainda até a noite ainda pra fazer o vlog da noite. A respeito ainda de outras cositas mais. Mas uma coisa que eu achei interessante que eu tava vendo agora, o cara falando ali na rádio, e é verdade. E é uma das coisas que eu tenho percebido a respeito de muitas pessoas, não só a minha vida, mas também a vida de muitas outras, que é verdade, e ele disse, e é uma coisa muito certa. E ele tava falando que existem pessoas que são realmente como usinas mesmo, sabe? São como máquinas, assim, e tem a mente toda ampla, toda cheia de tantas coisas, quanto muitas vezes outras têm dificuldade até pra montar uma frase, e é verdade. E eu tava ali parada agora refletindo o que tava dizendo e lembrando de mim, sabe? Quando eu tava numa época da minha vida onde eu só parava pra observar, onde eu só parava pra escutar o que os outros tinham pra dizer, e me sentar do lado, ficar ouvindo assim pelos cantos. E aí eu ficava assim, naquela minha época da minha vida, refletindo sobre o tempo, sobre a passagem passageira da vida, porque uma hora nós estamos aqui, outra hora nós já estamos mortos, já estamos lá no cemitério, né, apodrecendo no caixão. E aí eu tava me lembrando daquela época que eu pensava sobre isso, sobre nascer, viver, morrer, envelhecer, né? E é uma das coisas que mais eu penso sobre a morte. Eu penso muito sobre isso, sobre morrer, sobre estar hoje aqui, daqui a pouco não tá mais. Porque nunca se sabe quando morre, daqui a pouco bate um infarto, alguma coisa, atravessa a rua, um carro pega, uma doença, um câncer, um diagnóstico, né? Tantas coisas paralisam os seres humanos para um novo ciclo, ou para um novo ciclo de vida aqui, ou um novo ciclo de vida na eternidade, ou queimando no inferno, né? Porque como eu sou crente, né, eu creio na existência do céu e do inferno. Mas para você que assiste meu canal e é ateu e não crê na existência, então você vai entrar em decomposição lá no caixão, os bichinhos vão te comer e tu vai ficar lá, né? Porque eu acho que é assim que um ateu pensa, obviamente. E aí, né, gente, eu tava pensando sobre isso enquanto ele falava a respeito, sabe? Isso foi refletindo um pouco sobre a minha cabeça. Aí eu tava lendo a Bíblia, que eu tinha acabado de almoçar, escovei meus dentes, retoquei a maquiagem, vim aqui. Aí eu tava lendo a Bíblia, assim, e aí o Senhor me veio com o Evangelho de Marcos, capítulo 6, onde Jesus tava falando sobre a realidade do que ele sentia no seu ministério, porque Jesus tinha um ministério muito maravilhoso. Tem de todas as coisas que eu já vejo pregar, falar, todo mundo fala, só tem uma coisa que me chama a atenção no ministério de Jesus: não é a cura, não é expulsar demônio, não são nem os ensinamentos, mas a sensibilidade espiritual de sentir o coração. Ele conseguia sentir a presença das pessoas mesmo quando as pessoas não estavam no ambiente com ele. Ele conseguia sentir, sabe? Antes de chegar na cena, antes de chegar no ambiente, ele já sentia antes a presença. Ele já conseguia ter uma conexão com o Pai tão profunda, tão íntima. E eu vejo que muitas pessoas não pregam sobre isso. Muitas pessoas não focam esse ponto do ministério de Jesus. Essa parte que tomava Cristo e ele tinha sobre ele, e ele tem sobre ele. E muitas vezes eu me identifico com isso. Porque mesmo quando eu estou num ambiente onde eu não estou orando por alguém, eu não estou expulsando um demônio, eu não estou trazendo ensinamento, eu consigo sentir a maldade do coração, sabe? Eu consigo sentir a presença, sabe, daquela pessoa, se ela tá nas trevas, se ela não tá nas trevas, o que ela tem feito. Eu consigo sentir até o cheiro e a presença, seja da pessoa se tá adulterando, se prostituindo, eu consigo ver a cena da pessoa fazendo. E isso é uma coisa que Deus é que coloca, é Deus que implanta isso na gente. E uma vez falando sobre isso, uma vez a respeito, teve pessoas que disseram outras palavras pra mim: não, isso significa isso, não, você é isso, você é aquilo. E por muitas vezes eu permitia Satanás, o inimigo, o diabo, achar que isso era a minha vida. Uma vez, conversando com um homem, ele olhou pra minha cara e disse assim: não, Roseli, isso aí é uma pessoa que ela é
como sensitiva, é uma pessoa que é um médium. Eu disse, não, eu não sou nada disso, eu sou selada no sangue de Jesus, eu tenho Jesus Cristo na minha vida. Eu falei assim pra ele, sabe, ele me olhou assim, não, minha filha, isso é verdade, se tu trabalhar isso, você vai desenvolver no futuro, e você vai ter não sei o que, quem sabe até no futuro você vai conseguir abrir um consultório tratando assuntos como esse, sabe? E aí eu falei pra ele, você é espírita? E aí ele disse, eu sou. E tudo isso que você fala e diz tem tudo a ver, não sei o que. Nós também lemos a palavra de Deus, nós também lemos a Bíblia, nós também nos aprofundamos na profundidade das riquezas dos estudos. Ele falou assim pra mim, né? E eu comecei a rir, sabe? E eu disse pra ele, eu não tô rindo a respeito do que tu diz, eu não tô debochando. Aquilo que tu acredita e crê, o problema é teu, você crê naquilo, você acredita naquilo, alguém te levou a isso, ou foi esse o caminho que você encontrou para soluções dos seus problemas, das suas loucuras, dos seus devaneios. Eu disse assim pra ele, mas eu encontrei o meu lugar no mundo, sabe? Eu já encontrei alguém que já me diz aquilo que eu sei, que eu já sinto, que eu sei, que eu já sou. Eu disse pra ele, eu tenho Jesus, e a palavra de Deus diz que isso é a revelação do Espírito, sabe? Ele te revela, ele te dá a palavra revelada, ele te dá a palavra, ela aberta, completa, revelada, ele vem e flui sobre você uma palavra revelada. Porque ele falou assim pra mim, mas eu queria tanto saber um nome, eu queria um nome porque nós, seres humanos, é normal, nós somos agarrados, somos matéria, somos carne. Nós somos agarrados naquilo que vemos, sentimos, cheiramos, tocamos, experimentamos. Então nós queremos nome pra tudo. É muito normal. Você come uma comida, você chama aquela comida de algum nome. Você toma alguma coisa, você dá um nome pra aquilo ali. Você não vai tomar um nada, você vai tomar uma água, um refri, um suco, um café. Senão você não toma, né? E eu ficava imaginando isso. E aí um dia, numa noite, sentado com o Espírito Santo, falando a respeito sobre nomes, o Espírito Santo disse pra mim, Roseli, o mundo espiritual não tem nome. O mundo físico tem nome, mas o mundo espiritual não tem nome. Nós não somos definidos por nomes, nós somos definidos por aquilo que sentimos, sobre aquilo que cheiramos, sobre aquilo que tocamos, sabe? São sentidos, são sentimentos, sabe? Pode ver que o medo é um sentimento. Você bota o nome de medo, mas até você saber que aquilo é medo, primeiro você sente. E aí você diz nome. Aí a pessoa te pergunta, o que tá sentindo? Aí a pessoa vai dizer, eu tô sentindo formigamento. Eu tô sentindo uma tremedeira. Eu tô sentindo, sei lá, um negócio meio que latejando. A pessoa define aquele aspecto, alguma coisa parecida ou comparada com aquilo que ela já conhece. E o mundo espiritual, ele é assim, dessa forma. Ele é definido por sentimentos, por sentidos. E aí, conversando ali com aquela pessoa, ele falava, e ao mesmo tempo, mesmo ele trazendo toda aquela analogia, todo aquele posicionamento de tudo aquilo que ele estudou e se empenhou, e não desmerecendo os estudos daquilo que ele fez, mas ao mesmo tempo ele era incompleto. Ao mesmo tempo ele tinha um vazio dentro dele sobre algumas definições que não eram bem definidas exatamente no 100% daquilo que ele queria trazer a meu respeito. Mas ali eu falando pra ele, ao contrário daquilo que você aprendeu, sobre aquilo que você chama e define, porque estudando, e eu estudo muito, eu vejo muito, eu fico muito no meio de muitas pessoas assim, estudadas, doutores, advogados, psicólogos que trabalham, e a maioria não são cristãos, a maioria são espíritas, bruxos, de todos os tipos. E aí estudando ali com essas pessoas e aprendendo também a palavra de Deus e lendo a Bíblia Sagrada, eu fui descobrindo muitas áreas, muitos campos, sabe, não frequentados, pouco estudados, poucos mexidos, assim, dentro da palavra de Deus, que não são definidos por nós cristãos que deveríamos estar definindo a palavra de Deus. Nós que defendemos o Evangelho, nós deveríamos defender o Evangelho com profundidade mesmo, com gravidade profunda, quando muitas vezes nós ficamos focados em outras direções, quando a verdade é que tem outras áreas que precisam ser áreas pesquisadas, estudadas e muito bem dominadas para tratar esse assunto, para trazer para as pessoas. E uma das coisas que eu projetei na minha vida quando eu fiz o canal foi isso, sabe? Eu não queria tocar nesse assunto, eu não queria entrar nessa área, eu não queria estudar isso. Mas eu fui levada pelo Espírito Santo de Deus a não sufocar o que Ele me deu e também não tapar e não esconder. E não ter vergonha daquilo que eu sou e daquilo que Ele me deu e daquilo que Ele tem pra minha vida. Independente da minha realidade, independente das realidades, porque eu leio os comentários, eu vejo muitas pessoas que fazem muitas perguntas. Muitas pessoas me fazem muitas perguntas e uma das muitas perguntas que as pessoas me fazem é: como que você consegue ser desse jeito com tudo aquilo que você tem na sua vida, com tudo aquilo que você tem nas suas condições, as suas realidades? E isso eu descobri
que as minhas realidades, elas não me limitam ao meu campo de conhecimento. As minhas realidades, o meu estado não limita o meu campo de conhecimento, o meu campo de curiosidade sobre o que eu quero aprender, sobre o que eu quero falar e a respeito do que eu quero tratar. Sabe? Uma das coisas que as pessoas têm que aprender na vida é separar as coisas. Eu aprendi isso uma vez num trampo que eu fui trabalhar. Sabe? E a pessoa olhou pra mim e disse assim: você não deve confundir os relacionamentos, você não deve misturar o trabalho com o relacionamento, você não deve misturar o seu campo de trabalho, o que você vai trabalhar aqui, o que você vai dirigir aqui, sobre o que você vai conversar aqui, sobre o que você vai pensar 24 horas aqui dentro, a respeito do seu dia a dia, da sua casa, do seu lazer, da sua saída. Quando você sair da porta pra fora, você vive a sua vida. Aqui dentro você vai viver a vida do ambiente de trabalho. Isso eu aprendi uma vez e eu tomei como lição pra minha vida, sabe? Problemas não, eles não se misturam. Ter um irmão especial, isso não significa que a minha vida para, que o meu canal ele precisa paralisar por conta disso, ou ter um pai ou não ter um pai, ter uma mãe ou não ter uma mãe, ter um namorado ou não ter um namorado, ter um cachorro ou não ter um cachorro. As pessoas, elas emendam as coisas, elas misturam as coisas com uma desculpa para não fazer, para não viver, para não trabalhar, para não sair, para não estudar, para não pesquisar, por medo, por covardia, por fracasso, por limitação. E esse meu patrão, ele não era nem crente. Ele não era nem cristão. Ele olhou pra minha cara e disse isso pra mim: Rosiele, você tá muito errada na sua conclusão, na sua conotativa de vida. Você precisa entender melhor, você precisa ser mais expressiva, mais ampla, você precisa ser mais estudada. Eu te recomendo ler mais a Bíblia. Ele olhou pra minha cara e disse isso: leia mais a Bíblia que tu lê mais livros, pesquisa, entre em sites, conversa com pessoas diferentes daquelas pessoas que você está acostumado na sua vida, no seu dia a dia, que você vai entender que o mundo é muito diferente. Imagina só se eu pego toda a carga, tudo que eu faço aqui na minha empresa, tudo que eu faço isso e levo pra dentro da minha casa, ou levo para o ambiente dos meus amigos, do meu trabalho. Eu não vou viver, eu vou ficar numa redoma, eu vou ficar dentro de um tonel e não vou sair dele. Isso é uma coisa muito importante que eu aprendi na minha vida, que é uma das coisas que eu quero passar isso para muitas pessoas, porque eu acredito que esse vídeo chegue em muitos lugares. E aí, lendo a palavra de Deus, eu já fazia tempo que eu tinha esse meu momento assim, que eu ficava: não, tem alguma coisa diferente. Além de tudo aquilo que Jesus tem algo diferente nele. Tem algo nele que faz a essência de todas as outras coisas. Não digo que seja a principal, mas seja uma delas, que é uma das áreas do ministério de Cristo pouco pregado, pouco ministrado, sabe? Poucas mensagens relatadas a respeito disso. Até você que é pastor, que é pregador, e estiver assistindo meu vídeo e queira pregar a respeito disso, você pode pregar a respeito disso, você pode falar, copiar, até porque eu sei que vou fazer até mesmo eu dizendo não. O povo faz. Então eu digo pra você, se você assistir esse vídeo e quiser pregar na sua igreja, dizer: ai, foi Deus que me deu a mensagem, pode dizer, Deus sabe a verdade, mas vai lá e prega. E foi uma das coisas que me chamou a atenção, porque eu não vou pregar em todas as igrejas da terra, eu não vou passar por todos os lugares, né? Os vídeos, eles vão a muitos lugares, eu vou a outros muitos lugares. Não sei se eu vou estar em todos os lugares que os meus vídeos vão estar, só Deus sabe do futuro. Não estou aqui dizendo que eu não vi alguns flashbacks de lá, mas isso não me incomoda, isso também não me deixa aflita, isso também não me deixa parada no tempo, só com a perspectiva do futuro, sendo que eu ainda tenho um presente ainda para viver. Né? E do passado não se leva a nada, não se deve voltar ao tempo para ajustar e arrumar nada. Não sei quando Deus quer que você olhe o passado, tenha uma visão de lá, vá até lá para orar, enfim, alguma coisa, não se sabe. Mas independente, eu quero passar reto e batido sobre isso, porque eu não quero ficar fazendo isso de uma coisa: oh meu Deus, não sei o que, né? Como muitas pessoas ficam. Mas a respeito do que eu quero falar é sobre esse ministério maravilhoso de Jesus Cristo, que às vezes a gente não percebe na vida, que Jesus viveu e teve sobre a sua aqui na terra. Ele continua com isso porque ele é Deus, ele é filho de Deus, está sentado lá no trono, do lado da direita do Pai. Mas nós temos que ler isso, porque isso está escrito aqui na palavra de Deus. E lendo os 4 evangelhos eu percebi esse relacionamento, essa sensibilidade que Jesus Cristo tinha para sentir. Eu comecei a sentir isso na minha vida já na pré-adolescência, quando eu era já criança, mas eu não definia, não sabia o que era isso. E eu já falei a respeito disso outras vezes aqui nos vídeos. Mas hoje, na minha vida adulta, hoje eu consigo ver, hoje eu já consigo